Olá galera, tudo bem? Aqui é Otto, sou líder de jovens da rede I9, da 8ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Paraíso do Tocantins. E eu queria deixar uma palavra para vocês hoje, bem curtinha. Como os valentes caem. E hoje eu vou contar um pouco da história de Josué. Josué, ele teve um grande problema, que fez a sua queda. Ele tinha excesso de autoconfiança. Logo depois que ele destruiu as muralhas de Jericó, juntamente com seu exército, em Josué capítulo 6, verso 27, diz o seguinte: Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O problema desta fama é que ela também se apossou do coração de Josué, e ele estava se achando a cereja do bolo. E ele deixou de ser vigilante. Ele estava tão autoconfiante que ele deixou de ser vigilante. E aí em Josué capítulo 7, no início, no verso 1, diz o seguinte: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. O seu exército acabou pegando coisas sagradas de Jericó e não obedeceram à palavra de Deus. E Josué não se atentou a isso. A sua autoconfiança, a sua prepotência, achava que estava tudo certo, que estava tudo dominado. E Josué subestimou o impacto devastador desse pecado da cobiça. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, Ele se afasta de nós. E a palavra de Deus diz em Josué capítulo 7, no verso 1, na parte final: E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E aí, a visão do alto espiritual que Josué tinha, aquele contato, aquela conexão, reduziu. Mas ele era um general com muita autoconfiança. Então, ele achou que isso era uma fase, que não era necessário uma correção. E o seu êxito o tornou independente, ele se achando, e fez um pacto de paz com o inimigo gibeonita. Ele estava tão cego que ele tomava decisões sem meditar. O povo gibeonita chegou para eles e pediu uma aliança. Não, me ajuda, vamos fazer uma aliança. E Josué, sem sabedoria, com excesso de autoconfiança, fez essa aliança. E depois que ele fez a aliança e jurando em nome de Deus, ele comprometeu toda a segurança de Israel. Porque logo depois que ele fez a aliança, jurando em nome de Deus, ele percebeu que aquele povo era vizinho de Israel. E eles ficaram com medo desse povo. E o que acontece? Quando você faz alianças erradas, Josué tinha que enfrentar as suas próprias lutas, a luta do povo de Israel. Só que, devido à sua aliança errada, ele também começou a lutar as lutas dos gibeonitas. Quando a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente percebe que os gibeonitas, eles começam a ser oprimidos por outras gerações, por outro povo, né? E aí o que acontece? O povo de Israel, por causa de um juramento, por causa de uma aliança errada, por excesso de autoconfiança, ele tem que defender aquele ao qual ele fez aliança. E em Josué capítulo 9, no verso 22, Josué está revoltado, mas ele já fez a aliança. Ele diz o seguinte: Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam de muito longe, quando na verdade vocês são nossos vizinhos? E aí no verso 26, Josué então os protegeu e não permitiu que os matasse. E todas as batalhas que os gibeonitas tiveram que passar, durante essa vinda e a vida de Josué,
Josué teve que entrar na batalha dos outros, e não apenas do seu próprio povo, porque ele fez alianças erradas. E, inclusive, a gente continua vendo, mais para frente na palavra de Deus, que uma boa parte do exército de Israel foi morto, sofreu, quando foi defender os gibeonitas, por causa de alianças erradas. E aí eu te faço duas perguntas. Como está a sua confiança? Você tem que ter autoconfiança, mas você tem que também ter confiança em Deus. Você confia na sua força, nas suas capacidades, mas você também tem que confiar no agir de Deus na sua vida. Quando o seu excesso de autoconfiança te aumenta, o nosso Deus diminui você. E muitas vezes as suas decisões, elas se tornam suas e não se tornam decisões alinhadas com o céu. A autoconfiança, ela tem que nascer em você, mas a partir da sua conexão com Deus. Quando você fala em nome de Deus, conectado a Deus, você se sente autoconfiante, não porque você é o tal, mas porque Deus te capacita para ser. Quando você tem excesso de autoconfiança, você fala coisas, você faz acordos, você faz alianças que pode ter um preço alto. Às vezes, nós fazemos aliança com pessoas, com empresas, e quando a gente vai ver, não era a vontade de Deus. Mas depois que nós fazemos a aliança, nós vamos ter o ônus dessa aliança. E muitas vezes nós vamos ter que pagar essa conta. Então, galera, se alinha com Deus. Se torne confiante quando estiver conectado com Deus. Tome decisões alinhado com Deus. E faça alianças que Deus vai te abençoar. Não faça alianças sem a bênção de Deus. Porque se você fizer essas alianças, aí o problema é seu. Um abraço, galera. Tchau, tchau.